Uma das coisas que eu tenho dito aqui com frequência é que para que a gente derrote a extrema-direita no Brasil, a gente precisa compreender como é que eles se organizam, como é que eles se reorganizam, para que a gente possa bater de frente com esse tipo de situação, para diminuir o alcance deles e, quem sabe, até mesmo sobrepô-los em vários momentos, como aconteceu, inclusive, ano passado, no segundo semestre. A gente viu que depois do resultado oficial da eleição em 2022, derrota do Bolsonaro, vitória do Lula, algumas coisas começaram a mudar nas redes sociais, o engajamento de parte da esquerda começou a cair também e muita gente está imaginando que a direita está muito enfraquecida, que a esquerda está em ascensão e essa é uma visão incorreta. Tanto que a própria direita, percebendo que a gente começou ali a baixar um pouco a guarda, já está se reorganizando e o engajamento deles voltou a ser muito alto nas redes sociais. Eu vou provar isso para vocês, inclusive, mostrando que uma das células da extrema-direita no Brasil, em tese, o Brasil Paralelo, começou o processo de reorganização da extrema-direita com novas figuras que podem ocupar postos que eram ocupados por radicais até 2018. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre como a extrema-direita no Brasil já começou o processo de reorganização. A gente sabe que alguns nomes já estão sendo apontados ali para assumir cargos em alguns lugares, em algumas prefeituras em 2024 e até mesmo candidaturas para alguns estados em 2026, candidaturas para a presidência em 2026 também, e muita gente está dormindo no ponto, imaginando que isso não vai acontecer. O nome do Flávio Bolsonaro, por exemplo, já está sendo apontado ali pelo próprio Valdemar Costa Neto para ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro, o Carlos Jordi para ser candidato a prefeito em Niterói, o Ricardo Salles para ser candidato a prefeito em São Paulo, e existe já uma conversa de bastidores até mesmo para o Nicolas Ferreira tentar concorrer à prefeitura de Belo Horizonte. Muita gente acha que isso é bobagem, que não existe isso, que a direita, depois que Bolsonaro perdeu a eleição, está enfraquecida. E eu já fiz vídeo aqui mostrando que isso não é verdade, expliquei que o engajamento da esquerda tem caído e da direita tem aumentado. Algumas pessoas trouxeram aqui a explicação de que a gente ficou muito cansado por tudo que aconteceu até 2022, e eu entendo, eu também descansei e vou continuar descansando casualmente. A gente não pode viver mergulhado nisso 24 horas por dia, porque ainda estamos em um pesadelo, só que a gente está tendo neste momento, no mínimo, um período de paz, onde a gente consegue, por exemplo, fazer coisas normais e não ficar só esperando qual vai ser a próxima baboseira que o líder do Executivo Nacional vai falar, porque agora a gente tem de verdade um presidente que está agindo e atuando como um líder deve ser e um chefe de Estado deve ser. E aí o que é que acontece? Eu comecei a observar que o Brasil Paralelo começou a organizar um congresso chamado O Futuro da Direita no Brasil. Para quem não vai entender nada do que está acontecendo aqui, existe um grupo na internet que criou uma produtora para produzir histórias, entre aspas, alternativas, com versões não comprovadas através de fatos históricos, nem com fontes científicas, para poder contradizer as versões que são cientificamente comprovadas, alegando que essas versões são versões que foram encampadas pela esquerda e que esse trabalho que eles estão fazendo é para desconstruir narrativas criadas pela esquerda. A gente sabe, inclusive, que o Brasil Paralelo hoje chegou a números astronômicos como produtor, apesar de ter perdido força com a derrota do Bolsonaro, chegou a demitir recentemente 60 pessoas, a gente precisa lembrar que eles chegaram na TV Escola, que eles fecharam parceria, por exemplo, com a ONG G10 Favelas e vai distribuir o seu conteúdo para mais de 100 comunidades e favelas do Brasil inteiro, tornando assim real a possibilidade de cada vez mais na periferia surgirem pessoas e jovens militando pela extrema-direita, pelo suposto conservadorismo e por um radicalismo cada vez maior. Eu estava vendo um bate-papo que o canal, né, o podcast, como vocês queiram chamar, A Deriva teve, com um desses caras que trabalham com marketing digital chamado Ícaro de Carvalho. Para quem não sabe quem é Ícaro de Carvalho, ele foi o cara que fez o projeto de lançamento do Brasil Paralelo. Foi o copywriter ali do Brasil Paralelo, né? Escreveu ali como deveriam ser feitas as publicidades. E lá, por exemplo, no A Deriva, ele disse que fora o Brasil Paralelo, o maior vendedor
do Brasil Paralelo, dos cursos do Brasil Paralelo, foi o Nando Moura. Então, quando ele disser que ele não tem participação na ascensão da extrema-direita, ele vai falar isso da boca para fora, porque várias reportagens internacionais já trazem ele, inclusive, ou trouxeram, como uma das pessoas que colaboraram de alguma maneira para a ascensão da extrema-direita no Brasil. Ele aparece em livros também sobre o tema, e o próprio Ícaro de Carvalho explicou que o Brasil Paralelo teve como maior vendedor, fora do próprio Brasil Paralelo, o Nando Moura. E o que é que ele explica lá? Que quando você cria um projeto que não tem tese e credibilidade, que não tem discurso de autoridade, você precisa promover congresso. Porque no congresso você convida 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas que têm credibilidade no segmento que você atua, no caso deles, no segmento da extrema-direita conservadora, e aí aquela credibilidade, supostamente, aquela autoridade que aquelas pessoas têm, fica atrelada à marca. E aí o Brasil Paralelo começou a se reorganizar e começou a fazer alguns eventos, como eu já disse para vocês, que eles têm intitulado de O Futuro da Direita no Brasil, que é isso aqui, ó. Tá? E já entrevistou algumas pessoas no que eles chamam de sabatina. Isso aqui foi a divulgação que eles fizeram lá na Jovem Pan, porque tem de ser um trabalho casado, né, com a Jovem Pan. Aqui a Bia Kicis, que foi uma das entrevistadas, fala de algumas estratégias que a extrema-direita utiliza para poder debater os temas que a esquerda vai levantar, como ela mesma fala aqui nesse trecho. Ó, a gente se reúne para ver qual é a narrativa da esquerda da semana, para poder produzir as peças falsas, né, que eles disseminam nas redes sociais, para poder produzir desinformação massivamente. E o que é que me chamou a atenção aqui, que é algo que eu estou falando há muito tempo. Nessa coluna que eles têm chamado de sabatina, eles já entrevistaram para discutir o futuro da direita no Brasil. Eles já entrevistaram ali, ó, o Marcel Van Harten, já entrevistaram a Bia Kicis, entrevistaram o Nicolas Ferreira, entrevistaram o Joel Pereira da Fonseca, entrevistaram Augusto Nunes, entrevistaram o Fernando Holliday e entrevistaram também o Ricardo Salles. O que é que me chamou a atenção aqui? As figuras mais radicalizadas dentro da extrema-direita brasileira são aquelas que conseguiram os melhores números. Olha aqui o bate-papo do Nicolas Ferreira. Conseguiu 400, deixa eu só ampliar aqui, ó. 427,23 mil visualizações. A do Ricardo Salles, 128 mil. A entrevista, por exemplo, do Augusto Nunes, 266 mil. E a outra figura que tem aqui muita visibilidade é a própria Bia Kicis. Mas olha essas três figuras aqui, que são as três figuras apontadas como as mais radicalizadas dentro da extrema-direita. O Augusto Nunes na mídia, inclusive fazia parte da Jovem Pan, hoje está na Revista Oeste, que é a mesma coisa que o Pingo nos Is fazia, mas dentro agora de outro canal no YouTube. E olha o Nicolas, 423, o Augusto Nunes, 266 e o Ricardo Salles, 128. O que é que isso deixa claro para a gente entender? O Bolsonaro já deu o aval para o Ricardo Salles articular a candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Ele vai, inclusive, rodar lá o estado de São Paulo, junto com o Eduardo Bolsonaro, e vai rodar a capital também, junto com o Eduardo Bolsonaro, para tentar articular essa candidatura. Eu já mostrei para vocês também em outros vídeos aqui que a esquerda está perdendo engajamento nas redes sociais e a direita voltou a ter engajamento. Qual que é a minha preocupação? É que eu imaginava que nessa altura do campeonato a gente teria canais muito maiores e a gente estaria controlando a narrativa. A direita, percebendo uma pequena queda que eles tiveram no segundo semestre do ano passado, se reorganizou e já está preparando o cenário para 2024 e para 2026. A gente precisa se mobilizar o quanto antes. Eu estou pensando em alguns projetos aqui que eu não posso entrar em detalhes ainda para vocês, eu já estou conversando com algumas pessoas, mas em breve aguardem que algumas coisas vão surgir dentro do nosso campo. E eu espero que vocês abracem, porque essa luta eu sei que é cansativa, eu sei que é chata, eu sei que é complicada, mas é uma luta que a gente precisa se manter ali atento, porque a gente não conseguiu derrotar a extrema-direita por completo, a gente derrubou um dos líderes da extrema-direita no Brasil, que era Jair Messias Bolsonaro. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos da América agora. Tem pesquisas apontando Trump como possível vencedor da eleição para o ano que vem, para o cargo de presidente dos Estados Unidos da América. E muita gente imaginou que com a derrota do Trump e a volta de uma figura que, mesmo que a gente discorde, sabe pelo menos respeitar o debate democrático, como é o caso do Joe Biden, esse risco de um governo de Trump ou de alguém atrelado ao Trump voltar seria quase que impossível, e a gente está vendo o regresso quase que certo para um futuro muito próximo. Então eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham disso, queria que vocês compartilhassem esse vídeo também com o máximo de pessoas, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, siga a gente lá no Facebook, o Historiador Oficial, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.